rapaziada, estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje eu estou com simplesmente um símbolo do rádio carioca, aliás, carioca não, do Brasil, porque o Rio de Janeiro é referência no rádio. Então, é um prazer inenarrável estar recebendo Francisco Barbosa. Fala, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer meu. Melhor agora aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos seguir esse papo? Vamos sim, vamos lá. Vamos fazer uma apresentação aqui que poderia ser dispensável, mas como o nosso público aqui é bem diversificado, isso. Então vale a pena dizer. 66 anos, natural de Juiz de Fora. Muita gente acha que você é do Rio, mas Juiz de Fora é o carioca do Brejo, não é isso? E já tá, quer dizer, tá me preparando para vir para cá, né? Fazendo estágio em Juiz de Fora. Vim para cá em 81, quer dizer, eu tenho muito mais tempo de Rio de Janeiro do que tive. Só 23 anos eu fiquei em Juiz de Fora, mas foram suficientes para tirar proveito da mineirice toda, das histórias, da cultura, da música, da literatura, que são riquíssimos e que até hoje me influenciam profundamente. Com certeza, que é um povo maravilhoso. Quem me ensinou esse termo aí foi o Luiz Penido, seu colega de empresa. Que também vem de lá. Que também vem de lá, e ele falou carioca do Brejo. Então ele e o Luiz Penido foi o nosso number one aqui. Então um abraço para ele. Mas você sabe, ele explicou por que o carioca do Brejo? Ele não me recordo agora. Vou explicar de novo, para você que não acompanhou o Penido, depois vá lá rever o programa, né? Por que carioca do Brejo? Porque nos anos 60, 70, a TV e o rádio que pegavam o Juiz de Fora eram do Rio de Janeiro, que é muito mais perto do que Belo Horizonte. Então nós vimos todas as TVs do Rio e ouvimos num som direto as rádios do Rio de Janeiro, né? E era para vir para o Rio. Hoje em dia são 2h30, na época eram 4 horas, e para ir para Belo Horizonte 5, 6 horas. E o próprio sotaque também, né? Era mais próximo do Rio do que... Isso, mais na beiradinha, ficava mais perto do Rio. Então, como tinha a influência artística, informativa e de posturas das emissoras de TV do Rio, do rádio do Rio, a gente acabou sendo carioca do Brejo, porque a gente via para o Rio de Janeiro para fazer compras, para assistir os jogos de futebol. Quer dizer, a torcida maior, acredito que talvez não seja tanto, mas era a do Botafogo, que eu torço para o Botafogo, em Juiz de Fora. Ou seja, não era Atlético, nem Cruzeiro. Não, por causa do Tupi, que era preto e branco, com um uniforme igual ao do Botafogo, a gente já tinha simpatia pelo Botafogo. O Carioca do Brejo pela proximidade e toda a influência que os anos 50, não, mas 60, 70, essa visada direta da informação tinha na nossa vida. Então quer dizer, a gente recebeu ainda mais informação a respeito desse apelido carinhoso, né? Carinhoso. Bom, quantos filhos você tem? 5. 5 filhos? 5 filhos. E quantos netos? 3 netos. 3 netos. Isso. 4 homens e uma mulher. Minha filha me deu 3 netos, né? O Juan, o Noah e o Thor. E meus filhos são 4 vascaínos e um flamenguista. Eu sei bem quem é. A gente vai falar dele. A gente vai falar dele aqui daqui a pouquinho. Mas é um vovô garoto, né? Um vovô garoto. E comunicador, radialista. E também a gente vai falar sobre a breve passagem como dublador. Isso. Mas muita gente que pelo menos regula a idade comigo, né? Que eu tô com 44 anos. Isso. De repente, como eu... vai ter uma surpresa interessante quando a gente tratar desse assunto em específico. Mas, Barbosa, como é que foi o teu início, cara? Lá de Juiz de Fora, como é que foi? Você pensou em... Não, acidente. Como é que... Eu sou filho de radialista, só que meu pai não era comunicador, meu pai era diretor técnico, embora tivesse uma voz belíssima. Como a sua? Muito mais bonita, na minha opinião. Eu brinco que meu pai parecia um urso que acabou de hibernar, quando ele dava bom dia... enchia de som o lugar onde ele estava, né? Mas nunca quis falar, porque ele sempre falou assim, não, meu negócio é eletrônica e meu barato não é falar. Ele fala, o barato de falar é seu Barbosinha, o meu é de eletrônica. Mas, influenciado pelo meu pai, eu queria ser engenheiro eletrônico, porque eu amo música e eu queria ser técnico de gravação de estúdios, né? Para ter contato com a música, porque não me julgava capaz de ser um grande músico e desafino em qualquer tom. Então, meu caminho seria por ter herdado algum conhecimento em casa de eletrônica, fazendo cursos e acompanhando meu pai, a engenharia eletrônica. Troquei
na fila do vestibular, de exatas para humanas. Eu estava na fila para engenharia elétrica que tinha na UFJF à época, e pensando assim, amo tanto música, amo tanto literatura, leio desde muito cedo, acompanho. Será que eu vou ficar bem enfurnado no estúdio por horas? Já sabedor que você vai gravar um disco, você passa 8, 10, 12 horas no estúdio, né? Fechado, sem contato, só com a coisa fria dos números, das curvas e tal. Falei, não, eu vou fazer alguma coisa de humanas. Aí mudei para humanas e me inscrevi em Direito. Em Direito? Porque era uma maneira que eu julgava de poder ajudar todo mundo com uma profissão, né? E passei, enfim, entrei legal e fiz Direito 2 anos e meio e vi que não era o meu barato. Porque o direito que eu sonhava não era o direito da prática. A justiça que eu sonhava não era a justiça da prática. Eu sei bem o que é isso, porque eu segui esse mesmo caminho. Eu só terminei a faculdade, mas não, 2 anos e meio, passei para comunicação, que era na época não tinha faculdade de comunicação na UFJF, era um departamento de comunicação da faculdade de Direito, ou seja, ficava dentro da faculdade. Então só mudei de sala, né? E acabei ficando na comunicação desde antes mesmo de entrar para a faculdade. Eu já era locutor, né? Então lá dentro eu só encaminhei ainda mais para dentro daquilo que é a minha vida, a minha paixão, enfim, que é comunicar. E como seu pai era comunicador, né? Não, meu pai era diretor técnico. Diretor técnico, ele não era comunicador. Nada, não falava nem bom dia no ar. Ele não falava bom dia? Nada. Mesmo com esse vozeirão que você falou? Mesmo com esse vozeirão. E ele era rádio. Como é que é do urso? Do urso que acabou de hibernar. Bom dia. E ele era radioamador. Olha que coisa interessante. Falava com o mundo inteiro no rádio dele, mas não falava no ar na rádio, porque ele falava que não era competente para isso. Entendi. Olha só. E aí, quando você começou, não foi necessariamente com o seu pai? Não, comecei na rádio rivalda do meu pai, a rádio difusora. Esse episódio é muito engraçado. Conta isso pra gente aí, como é que você chegou? Foi antes da faculdade até. Eu estava fazendo curso técnico de eletrônica, pensando já na engenharia eletrônica e tal, e nessa época tinha, no 2º grau, que hoje é ensino médio, né? O clássico científico, e esse científico que eu fazia, você podia ter a opção de fazer um curso de auxiliar técnico se fizesse os 3 anos, ou de técnico se fizesse um 4º ano no ensino médio. E eu fiz o de eletrônica. Fiz os 3 mais 1, me formei como técnico em eletrônica, que me vale muito agora no rádio, para mim é ouro em pó, saber as dificuldades do Marcinho, né? Quando ele vai ter que fazer um corte, uma edição, ligar uma câmera, posicionar um microfone, né? Fazer uma mixagem, uma edição, isso tudo, a eletrônica acaba te propiciando de dentro para fora, de dentro da maquininha para fora. E meu pai tinha uma loja de conserto de material eletrônico, né, rádios, televisões e tal, mas predominantemente rádios e gravadores e tal, aparelhos de som, e era sócio de uma loja de discos, a Presentex, que era lá na Rua Alfield, que está lá até hoje, a rua mais charmosa de Juiz de Fora, no centro da cidade. Fui lá pedir dinheiro ao meu pai para comprar uma apostila de eletrônica, né? E meu pai estava conversando com o senhor, eu falei, pai, me pedi desculpe atrapalhar a conversa, mas pai, eu preciso comprar uma apostila de eletrônica para hoje, porque eu tenho que estudar para amanhã, precisava de uma grana, você me dá, por favor? Aí esse cara que estava conversando com meu pai virou de costas para meu pai e falou, é seu filho? O Barbosa mandou assim, aquela coisa. Esse é o ursinho. O ursinho, Aí o cara virou de costas e começou a falar, que voz bonita que você tem. Já aos 15 anos eu não sabia que tinha uma voz radiofônica. Isso com apenas 15 anos. 15 anos. Já pensou em ser locutor de rádio? Eu falei, não. Gostaria? Eu falei, gostaria. Então amanhã você passa aqui, eu sou o Gudesteu Mendes, da Rádio Difusora, que ali dava para ver realmente da loja, a janela dele, da sala dele de presidente da rádio, para a gente conversar, para você se tornar um locutor de rádio, continuar a saga da família no rádio. Eu falei, tá bom. Me apresentei no outro dia, ele me contratou, comecei a trabalhar de manhã, abrindo a rádio lá praticamente.
como locutor. Era muito ruim, porque era muito novo, ninguém me ensinava nada, todo mundo com ciúme. Quem é aquele menino que entra pela janela, vem pela mão do dono, filho do Achava amigo do que fosse dono. pela ligação com o teu pai, porque mal bem, muito embora fossem concorrentes, mas não eram rivais, né? Eu entendi dessa forma. Não, mas não, os locutores é que tinham ciúme. Sim, porque achavam que eram protegidos, né? Protegido do presidente. Então ninguém me ensinava nada, eu era muito ruim. Achava que ser locutor você era ter voz. Autodidata. Aí falava grave e tal, a voz embostada, que não é impostada, é embostada e tal. Ruim. Acabei me aborrecendo com o diretor, que certamente tentava me corrigir, que eu estava ruim. E num dia que eu estava passando mal, ele me pegou num dia ruim. E com 15 anos você enfrenta qualquer coisa, né? Ele falou assim: menino, você já trabalhou em rádio? Eu menti, falei: já. Pois não parece. Então eu falei: então tá bom. Ele era locutor, que depois, o Glauco Faceber, que depois chegou a ser meu locutor noticiarista da Rádio Globo. Olha que coisa. Coincidências da vida. Era coordenador da Rádio Difusora. Pois não parece. Quando ele falou, pois não parece, eu falei: então tá bom, assuma aí que o senhor sabe fazer, que eu vou me embora. E fui-me embora. Nunca mais voltei na rádio. E o programa que você apresentava era o que? Era diário? Era um programa diário de música. Ouvimos, acabamos de ouvir, ouviremos e com algum texto noticiarista tinha que fazer mesmo assim, 5 minutos por hora. Despertou um ciúme aí do... Sei lá o que aconteceu lá, mas... Fiquei um ano fora, menos de um ano, 8 meses, 9 meses, estudando para o vestibular, né? Para direito, que não sabia que era para ele ter engenharia. Aí, mas depois de 8, 9 meses, eu falei com meu pai: pai, eu estou morrendo de saudade, eu quero fazer rádio. Só que meu pai trabalhava na rádio concorrente. Você podia conversar lá com o seu coordenador para eu começar a aprender a fazer rádio como convém na sua rádio, que era maior e melhor, a Rádio Sociedade Juiz de Fora, a PRB3, só tinha craque, né? O time da B3 à época, se estivesse no ar aqui no Rio de Janeiro, não faria vergonha nenhuma, grandes profissionais, professores de comunicação no ar e tal, né? E meu pai conversou com o coordenador, que me chamou, e eu comecei a fazer rádio de verdade ali, isso em 1977, 76, 77, por aí, como locutor comercial, que à época tinha. Muitos comerciais eram gravados, mas muitos comerciais eram lidos na hora, como são os testemunhais hoje, que existem até na TV. O cara faz o comercial no meio do programa. O programa interrompe ali, faz o que a gente chama de merchan e tal. Aí que eu acho que comecei a fazer rádio, porque comecei a ter gente muito capaz, muito competente, que não tinha o menor ciúme, porque tinha o seu espaço. E ali o pessoal começou a te dar um suporte. Aí, bicho, vamos ensinar esse menino aí, que é filho do Barbosão, aí virei lá, era o Barbosinha. Filho do Barbosão, vamos ensinar ele a fazer. E devo 80% do que eu sou como comunicador a esses professores que eu tive. Legal. Generosos, maravilhosos. Mas essa primeira passagem foi importante, até para despertar esse teu interesse, e depois... Para dar o gostinho. Dar o gostinho de quero mais, e depois receber o suporte que conseguiu te transformar nesse... Não quero outra vida. Nesse cara emblemático de Nesse hoje. Apaixonado. E como é que foi a tua vinda para o Rio de Janeiro? Também outro acidente maravilhoso, como eu chamo, que não chamo de acidente, eu chamo de Deustino. É Deus colocando a mão na minha vida, porque só Ele mesmo para propiciar esse tipo de coisa. Estava eu apresentando um festival universitário lá em Juiz de Fora, aí embaixo aparece o amigo, o irmão de um menino que estudava comigo, o Júlio, que estudava comigo no Gramber. O irmão dele era já... à época, aqui no Rio, um grande profissional, Jadeli Larcher, diretor de TV, assessor do Talma aqui na TV Globo, que olhou para mim e falou assim: mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: trabalhando, ganhando dinheiro, preciso de dinheiro. Ele falou: não, tem um teste lá na Rádio Cidade, segunda-feira a gente vai para o Rio e você vai fazer o teste lá. Eu falei: tá bom. Eu sempre falo: tá bom, vamos. E vim com o Jadeli na segunda para cá, para o prédio da JB, um emblemático prédio que agora é o INTO, Avenida Brasil 500, né, 9º andar, onde era a Rádio Cidade, e fui lá fazer o teste. Não sabia que tinha chegado uma semana depois de encerrados os testes e tinham sido ouvidos 100 locutores de todo o Brasil. 100 locutores? 100 locutores de todo o Brasil. Aí entrei, Ivan Romero era o coordenador à época, aliás, era o diretor, o coordenador era o Clever Pereira. O Ivan que fez meu teste,
a pedido do Jodelli, sentei lá, e o teste era fantástico, porque tinha textos escritos para você fazer, redação, por que você quer trabalhar na Rádio Cidade, quem é Jorge Benjor, na época Jorge Ben. Entendi, não era só falar, era muito mais que isso. Escrever. E o improviso, festa na casa da Zefa. 3 minutos, fala, ele, pum, dá um corte. Explica isso pra gente. Nada, um termo aleatório, festa na casa da Zefa, 3 minutos. Zefa, 3 minutos, fala. E eu falei 3 minutos, acostumado a fazer rádio. E a festa foi boa na casa da Zefa? A festa foi ótima, uma besoura danada. Inventei uma história maluca da Zefa, que tinha gente que fazia barulho, o vizinho reclamava, o som estava alto, todo mundo bêbado, deu polícia, era uma festa na casa da Zefa. Além de locução dos textos da Rádio Jornal do Brasil, que a cidade era um braço da Jornal do Brasil, os noticiários da Jornal do Brasil, que a gente, inclusive com a bossa da cidade, lia os mesmos noticiários da JB, a nossa maneira, e foi um dos presentes da minha vida, né? Assim, quantos anos, Barbosa, você estava? Estava com 23 anos. 23 anos. Aí acabou o teste, o Ivan Romero, no aquário, tinha um aquário, uma divisão com um vidro, ele do lado de lá, né, na mesa, aí por dentro, pelo kill, pelo toque lá, apertou e falou assim, menino, você está pronto para qualquer rádio do Rio de Janeiro. Você quer trabalhar na Rádio Cidade? Que legal. Deixa eu quase cair duro. Pá, entendeu? Porque na época, em 1981, era o 5º ano da Rádio Cidade. A RádioCidade era um veículo que qualquer locutor queria trabalhar, desejava, sonhava trabalhar. Ainda mais o menino que estava vindo lá de JF, né? Um menino de JF que ouvia a cidade, porque estava para ouvir de lá. Eu morava no Alto Morro, em Juiz de Fora, minha casinha ainda está lá, da minha mãe, e eu ouvia a Rádio Cidade. De madrugada eu passava no meu velho Polivox gravando, né, fitas da Rádio Cidade, das músicas e tal. E a Rádio Cidade naquela ocasião, porque eu me recordo de tempos um pouco mais modernos, que era a Rádio Cidade, era uma coisa mais, uma pegada mais rock, né? Não era, não, naquela época pré-rock. Você é menino, você pegou a Rádio Cidade rock. Pô, menino, obrigado. A Rádio Cidade era Rhythm and Blues, né? O Charme, né? Que é Stevie Wonder, George Benson. Pô, uma galera boa também, eu gosto. O funk americano, né? O Central Line, o Jimmy Ross, enfim. E a boa música brasileira, Caetano, Gal, Gil, então realmente era rádio referência. Marina, Lulu Santos, Roupa Nova, primeira fase, aquele de primeiro disco do Roupa Nova, primeiro e segundo disco. Minha mãe especial, assim, pô, todo ano tem que ir pelo menos uns 3 shows do Roupa Nova. Claro, eu entrei na Rádio Cidade tocando clarear, lançando clarear na época, né? Então eu fiquei bobo, comecei na madrugada na cidade, porque eles contrataram mais se tinha um time completo e bom, porque precisava de alguém que fizesse 2 às 6 da manhã. Impressionante. 2 às 6 da manhã. Eu chegava, abria às 2 o programa. E isso era de segunda a sexta? De segunda a sexta, porque a segunda contava domingo meia-noite. Segunda a sexta. Jogava sábado para domingo. Semana ficava comprometido, né? Não, mas você imagina, garoto. Não, sim, farriava até meia-noite. Tinha energia na disposição, né? Puxa vida, saía do ar, dormia ali mesmo no chão do estúdio. Consegue. Né? Que ninguém saiba disso. Tinha um saco de dormir que eu dormia no canto do próprio estúdio da Rádio Cidade. Né? Porque saía assim, bêbado de sono. Até às 6 eu tinha toda a energia. 6:01 eu estava assim, caindo. Mas aí, como eu fiz a madrugada na cidade, agora impressionante. Fazia promoção às 3 da manhã. Na época, telefone direto dentro do estúdio, porque não tinha produção na madrugada, era só eu lá. Eu tirava do gancho, montava uma ligação em cima da outra, de tanta gente que ligava de madrugada. Aí impressionante, eu falei, né? Bicho, como é que o rádio... Como tem gente de madrugada ouvindo rádio. É um absurdo. E é ouvinte que ouve mesmo. Se você chegar meio fanho e falar assim, Barbosa, liga assim, tá gripado, velho? O que houve?
O rádio, né? Muitas pessoas que eu entrevistei aqui falam que o rádio realmente é um companheiro, né? Então, quer dizer, o cara tá com insônia e tal, aí ouve um rádio, um programa legal com músicas boas. É o único veículo quente, né, Rodrigo? É o veículo que você se sente acompanhado. A TV te entrega muito pronto, entendeu? Muito, geralmente congelado frio, não ao vivo, e mesmo ao vivo você não tem interação, você vê interação dentro dela. Isso que eu ia falar. Você não tem interação de fora para dentro, você tem interação dentro dela e tal. Então, e os programas de rádio, de TV, que eu mais gosto são programas de rádio na TV, você precisa de ver, né? Que eram Sem Censura está voltando agora com força, com a Cissa, o Sem Censura, o Jô, 11h30, e todas as versões daquele menino da madrugada da Globo, de sábado para domingo, Sérgio Grosman, que é um craque, entendeu? São programas que você não precisa de ouvir, você não precisa de ver, pode ligar e deitar e ouvir, que é um programa de rádio. É verdade, né? É verdade. E você ficou quanto tempo aí na Rádio Cidade? Aí? Fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano e meio, porque deu destino de novo. A Rádio Cidade queria fazer uma rádio pop, que é FM Rio, alguma coisa assim na época, né? E precisava de profissionais com experiência em rádio falado, no rádio AM da época. Então tiraram do ar da Rádio Cidade a mim, o Sérgio Luiz, o Mário Lúcio e o Paulo Roberto, que eram os 4 profissionais que tinham tido alguma experiência com rádio popular falado. E a gente ia inaugurar essa rádio pop da JB, que ia ser uma espécie de FM o dia, guardadas as proporções todas da época, mas eu diria mais limpa, né? A FM o dia por característica dela, mais caqueada, mas vale tudo, né? Seria uma rádio mais escrachada, seria uma rádio sentido, né? Seria uma rádio alegre, mas não escrachada. Seria uma rádio empolgada, mas não gritada. Entendi. Né? Seria uma rádio, seria o que agora virou a Tupi, que está em FM, a Globo, que está em FM, é uma rádio que tem programas, tem tudo. A própria FM o dia tem um monte de quadros de programas, né? Mas com um papo mais limpo, mais elegante. Então, você poderia, então, para simplificar a diferença do AM para FM, é exatamente essa coisa um pouco mais despojada. Isso, assim mais solta, mais conversada. E acabou micando o projeto, porque a JB, embora tenha fechado um acordo com uma rádio à época de um locutor da Presidência da República, tudo fechado, deram um jeito, bancaram tudo do cara, botaram a rádio do cara que estava cheio de imposto, cheio de coisa atrasada, nos trinques. Aí o cara, na hora de fechar o negócio, com a gente já fora do ar, direção, corpo técnico e tal, o cara falou que não ia fechar porque Brasília não queria que o canal fosse passado para a JB, que era oposição ao governo militar, ao governo, aí entrou questões ao governo federal e tal. E, caramba, aí micou. Aí de afortunado eu virei desempregado. Mas imagino que não tenha ficado tanto tempo. Não, fiquei não. Depois fui para um projeto da Rádio Del Rey, que era uma rádio de Minas. Aí voltou para lá? Mas funcionava aqui? Del Rey funcionava aqui. Né? Aí com um time, com o Santoro e o Mário Lúcio, que vinham da Antena 1, com o Davi Tapajós, que era da TVE, com o Carlos Antônio, que é filho do Antônio Carlos, que tinha uma experiência boa também, com o Lima, que era um dos craques da locução de FM. Montamos um timaço lá. Alternativo. E nessas passagens que você teve pela rádio, que a gente falou até agora, você permeou por vários campos ou sempre era, por exemplo, você falou do estilo de música, mas você chegou a fazer esporte? Não, esporte foi a única. Fiz tudo. Até varri estúdio, eu varri. Tudo eu fiz em rádio. Menos esporte. Porque como meu pai não se julgava competente para ser comunicador, eu nunca me julguei competente para fazer esporte. Entendi, mas tirando isso tudo. Fiz noticiário, fiz programação musical, fiz coordenação de rádio, locução de todo tipo, né? Desde a locução mais séria até a locução mais despojada. Fiz humor junto com o povo Maurício e Elinho, que você chegou a ouvir no rádio isso, também. Essa para mim marcou muito a minha adolescência e início de juventude. Fiz de tudo. Antes da gente dar continuidade à tua carreira, né, que a gente parou na Del Rey, quem foram suas referências, assim, quando você tomou gosto aos 15 anos? Obviamente você deve ter
tipo, falando, cara, esse cara aqui é bom ou não? Tipo, tem. Referência para locução, uma delas é o Antônio Carlos Bianchini, do Bianca, que foi durante muito tempo locutor da Rádio Globo, noticiarista, mas era também o único cara que fazia as folgas do Big Boy na Mundial, né? Que é um cara que quebrou tudo na época, brincava com a voz, embora tenha uma voz belíssima e grave. Revolucionou. Revolucionou. E no Rio, em São Paulo, o Hélio Ribeiro, que chegou a ser da Rádio Globo também, de São Paulo, que é um cara que fazia um rádio mais voltado para o cidadão, um cara brilhante, que criou essa coisa da tradução simultânea. Entendeu? De você tocar música, que inspirou Roberval Taylor. Roberval Taylor era porque o Hélio Ribeiro emendava umas esticadas e tinha uma voz muito grave, então ficava aquela coisa assim, grave e tal. E essa questão da tradução era uma coisa das antigas, né? Não, o Hélio Ribeiro que inventou, porque ele traduzia na hora. Ele, quando tinha problema em São Paulo de trânsito, ele ligava para o secretário de trânsito de transportes de Nova York, conversava com o cara e traduzia na hora. Então falava que, bicho, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. Não tem limite pro cara. O que vier, ele traça. E quanto à comunicação popular, Paulo Giovanni, que foi meu professor, meu mestre. Aí você foi pensando de cada um e criou, obviamente, seu estilo próprio. Né? Porque eu não sou ator, né? Então eu só sei ser eu. Então sou eu com uma série de influências, né? Mas só sei ser Barbosinha mesmo, ou Barbosão agora. Mas eu te acompanhei. A gente estava falando em off, né? Meu pai me levava para a escola e a gente ia sempre ouvindo o seu programa, meu pai adorava e eu, naturalmente, eu criança, né? Era obrigado a ouvir. Não, era obrigado, mas eu gostava. Em nenhum momento questionava, muito pelo contrário. Que bom. E depois, tanto é que meu pai faleceu, e eu comecei a ir para a faculdade de carro e eu continuei ouvindo o teu programa. Era o programa da Rádio Globo à época, com Maurício Menezes e Hélio Júnior, Maurício Elinho, mas o Carlos Matias. Que tinha uma pegada de humor. Pegada de humor. A gente fazia, Rodrigo, eu tô falando muito, né, Rodrigo? Não, deixa você falar, né? Não, eu falo demais também, e aí a gente combina. Eu tô falando da minha paixão que é rádio. O que acontece ali na Rádio Globo e nesses 10 anos que a gente fizemos, eu, Maurício Elinho, Carlos Matias, do Cacalo Patuí, Paulo Palácio, que era o nosso sonoplasta, que era a alma, né, sonora do programa, o Paulinho. O que a gente fazia? A gente trabalhava um programa com todas as notícias, eventos, fatos do dia, só que com a lente do humor. Exatamente. A lente do humor. Isso é que eu me amarrava demais, cara. E o que eu lembro, assim, que é muito vivo na minha memória, era aquele Portuga que ficava conversando contigo e dando fofoca. Não, na verdade, ele ironizava algumas... O brasileiro. O brasileiro, exatamente. Né? O Maurício contava uma história. Fica essa história de que o português que é burro, ele fala, pô, mas peraí, o português que é burro, o brasileiro... Aí ele contava um caso curioso. Uma coisa que você não sabe como é que nasceu esse personagem. Como é que foi? Que na época da Rádio Globo era o seu Ramiro, com Hélio Júnior, fazendo português impagável, e depois na Tupi continuou imortalizado na Tupi pelo Luizinho Campos, que fazia o seu Manuel Tamancas. Na Globo era o seu Ramiro. O Maurício Menezes, que é um gênio, monstro, um gênio, né? Com quem eu tive a honra e o prazer de trabalhar, meu particular amigo, ele, voltando de Portugal, voltou com os portugueses que vieram no avião perguntando para ele, e o Brasil, como é que é o Brasil? E ele, Maurício Menezes, humorista, só contava as mazelas estúpidas e inacreditáveis do Brasil. E os portugueses falando assim, o quê? Não acredito. O quê? E o português, o quê? O cara entrou no poço para pegar água e achou diamante e não quis, foi embora. Bicho. E depois fala que nós somos portugueses. Nós que somos burros e tal. E ele viu nisso aí, isso é um personagem, bicho. Isso é um genial português que morre de rir do brasileiro que faz só atrapalhar. Em todas as capitais tem a parada de 7 de setembro. Vão às escolas. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Parada de 7 de setembro é tradição. Sim, mas para lá, vai ter a parada. E onde é amanhã que eu vou ter que ficar parado? Não é isso não. Não faz isso comigo, não. Não é parada de ficar parado. Todo mundo vai marchar, vai andar, vai se apresentar. Oh, meu
Deus do céu. Não, fala isso. Quer dizer que aqui no Brasil, quando vocês fazem uma parada, é pra todo mundo andar. Seu mano, vamos mudar de assunto. Tá. Vamos, já que falou parar de 7 de setembro. Debochava das atitudes brasileiras e baseado em fatos reais. Ele não contava uma piada. Não tinha invenção nem mentira. Só coisa. A gente passava o noticiário todo de verdade. De verdade, ele entrava para poder criticar e falar, pô, nós portugueses somos. Isso ficou marcado. Eu chegava na faculdade e ficava brincando com um amigo meu, fazendo essa voz, e ninguém entendia nada dentro da aula. O seu professor falava, por que vocês estão falando aí, cara? Entendeu? A gente se divertia muito com isso. Marcou muito. Que bom. Mas vamos lá, você falou das suas referências e vamos dar continuidade à tua carreira. Quando você saiu da Del Rey... Del Rey foi para Nacional FM. Aliás, fiz ao mesmo tempo Del Rey e Nacional FM, que eu saía de uma e ia para outra. A época em que a Nacional FM chegou a segundo lugar em audiência, só tocando música brasileira de qualidade. Isso em 1983, 84, 83, 85, por aí, a gente tinha muito prazer em tocar o filé mignon da música brasileira, pop, né? E chegar a segundo, só pedíamos para a Rádio Cidade, na época, que era um fenômeno absurdo. Aí depois da Nacional, eu comecei a olhar de olho comprido na Globo FM, para a Globo FM, porque a Globo FM, na época, em 85, era uma rádio que lançava tudo, não só brasileiro, mas lançava as coisas internacionais. Então, Xadeia Du, Prefab Sprout, Level 42, entendeu? Coisas que ninguém sabia que existiam, a Globo FM começou a colocar na programação. Começou a olhar com Charlie Garcia, né? Falei, caramba, bicho, que isso? Que rádio boa é essa? Né? Quero fazer essa rádio. E comecei a pensar em mudar de dial. Como eu tinha alguns amigos, o próprio Mário Márcio, que era da Del Rey, tinha passado para lá, o Luiz Mota estava lá, enfim, pessoas amigas. Luiz Mota eu conheci na dublagem e estavam lá trabalhando. Falei, gente, quando tiver um teste, por favor, me chamem, que eu quero fazer teste para a Globo. Eu falei, fazer teste? Você está no mercado e tal? Você já era um cara consagrado. Mas eu falei... Mas teve essa humildade de pedir para fazer um teste? Pedi para fazer um teste, porque eles acham que eu não sei fazer isso. E eu sei fazer uma rádio très chique, né? Assim, meio quase nojenta, assim, onde você anuncia e desanuncia as muito coisas. Chique, uma rádio. Uma rádio... Você acaba de desanunciar, você ouviu agora a Marina. Né? Fugaz. Daqui a pouco a gente tem mais uma pra você. Tipo assim, bicho, espera aí, aguenta aí que daqui a pouco tem mais um, entendeu? Era uma rádio assim, meio snob. Não chegava a ser snob, mas era meio... passava quase ali. Por quê? Depois eu descobri quando estava lá, a rádio foi feita pelo Zé Roberto Marinho para ele ouvir as coisas que ele gostava. Então, não tinha miséria de importar todos os discos que se precisasse importar, né? E ele já conversava com os amigos dele que diziam das novidades do mundo inteiro. Ele tocava música africana quando ninguém pensava nisso, entendeu? Enfim. E você tinha que estar antenado com tinha que estar ligado. Então, mas era o que você queria no momento. E fiz o teste e passei. Passou. Porque eu falei para eles assim, gente, eles não sabem que eu sou capaz disso, deixa eu mostrar que eu sou. Né? E fui lá, fiz o teste, passei e entrei. E que ano era isso, Barbosa? Isso, 85. E comecei a fazer a Globo FM. E era uma época boa de música, né, cara? Nossa. As músicas que a gente tocava na Globo FM tocam até hoje na JB, que até hoje, as mesmas músicas. São 40 anos tocando a mesma são coisa. Músicas assim que ficam para sempre, né, cara? E eu brincava muito lá, né? Em off, claro, não falava isso no ar, dava assim. Desligava o microfone e falava assim, você que ouve a Globo FM, você é demais, né? Mas eu faço a Globo FM, imagina. Aquela nojeira nossa em off que quase a gente botava no ar. Mas coisa de garotos que a gente se divertia muito. Como é que você tem ousadia de dizer pra mim que você não é ator, cara? Não, mas não sou. Eu sei fazer esse papel de Barbosa só. Vamos aproveitar que você falou aqui, até pelos anos aí, 85, mais ou menos é o que eu me recordo, né? Já começa a ter uma lembrança que você teve uma breve passagem como dublador, que não deixa de ser um ator também. É por isso que eu tô falando. Por isso que foi breve.
Porque se eu fosse ator, talvez eu estivesse dublando até hoje. Mas desculpa, você fez sucesso. Vamos revelar pro pessoal quem você dublava. Deus Tino de novo, olha só como é que Como é que começou isso? Como é que recebeu o convite? E por quanto tempo ficou? Sim, todos os 2 primeiros anos, que são os anos... Vamos criar aqui uma expectativa que muita gente os aqui vai anos de saber. maior sucesso desse desenho, né, que marcou primeiro porque era um desenho diferenciado, era um desenho que toda a família podia curtir, porque tinha desde o pequenininho, os irmãos, menina, menino, os maiorzinhos, e pai e mãe mesmo assim, não eram os irmãos mais velhos que se arvoravam de pai e mãe do resto da galera. Daí você tem um desenho que tinha todo tipo de personalidade, tinha o chato, tinha o medroso, tinha o apavorado, tinha o cerebral. Isso. Tinha o quê? Tinha O que sumia, o que tinha que sumia, o que corria, tinha o fortão, né? Tinha o bichinho de estimação, né? Tinha o Snarf, aí já entreguei. Já entregou agora. Já entregou agora. Pois é. Bom, vamos lá. Pois é, como é que eu entrei para os Thundercats? Teste de voz. Os estúdios para grandes seriados, enfim, e grandes sequências de desenhos animados, que eles julgam importantes e de qualidade, eles pedem o teste porque eles querem ouvir o dublador falando os textos, pode não entender, mas o sincronismo, a emoção na voz e tudo. E alguns dos estúdios, como o Disney, por exemplo, tem brasileiros lá que vão dizer que o cara, ó, não só a voz bate, como o cara tem uma boa dicção, uma boa colocação. E eu fiz o teste para o Tigra. E eu tomei um susto quando fui fazer um teste pro Tigra, sabe por quê? Porque eu botei a voz do Tigra no meu ouvido e era a minha voz falando inglês. Eu falei, bicho, sério? Eu não falei esse inglês todo, não, pelo amor de Deus. Eu não gravei isso, não. Por isso que eu ganhei. Porque era igual, velho. Não era parecido. Depois, quando você tiver curiosidade, pega um DVD, tem aí até hoje. Vamos tentar achar. Na edição a gente vai colocar com certeza a tua dublagem. Vamos ver se a gente consegue localizar aí a original. Também lá na web deve ter o original, certamente, do Tigra dos Thundercats, que é muito parecida a voz de dar nervoso. I'm looking for sparkling slime. Você está querendo mais uma rodadinha, Simiano? Aí eu ganhei. E o Tigra, ele era meio que o intelectual da parada. O Tigra era o engenheiro, o arquiteto da galera, né? E era o ponderado. Atenção, gente, não é hora de avançar, não é por esse lugar. Porque a gente está se comunicando com o público aqui das mais variadas faixas etárias. Né? Thundercats foi um desenho emblemático, né, Marcos? Então, eu me lembro com o Lion, que era o chefe dos Thundercats. Lion, que era meu sogro, o Newton da Mata, que era diretor também do seriado. Dublava? Dublava o Lion e dirigia o seriado. Rapaz, Newton da Mata. Que curioso, cara. Então, Brabo. Caramba, bicho. E ele, quando pegava o chicote... Só porque tu é chefe do Thundercat, não, bicho, não, quando ele pegava o chicote, era pior do que o chicote do Tigra. E não dava pra ficar invisível no estúdio, né, bicho? Não ia pedir ajuda ao Pantro, sei lá, Chitara, sei lá. Não, isso ali tinha que fazer o melhor do melhor, senão... E era bom que a gente dava muito mais do que tinha pra dar, graças ao aperto dele, né? E, cara, mas, pelo que eu me recordo, obviamente que eu devo ter começado a ver esse desenho, sei lá, muito garoto, né? Sim. Mas eu não me recordo de... Você ficou quanto tempo fazendo a voz dele? 2 anos, eu fiquei só em 83 lá. Só fiquei 1 ano na RBT. Você gravou quantos episódios? Gravei 2 anos, um monte. Porque, eu não me lembro de outra voz. Alguém te substituiu? Depois entrou um cara com uma voz muito parecida com a minha e com a do Tigra também. Entendi. Agora, você falou que a voz original, você brincou até falando que parecia que era você falando inglês, mas você fez alguma... tipo assim, era exatamente a tua voz quando você fazia ou você modificava um pouquinho? Não, eu fazia a minha voz porque eu não sou ator. Eu fazia, entendi. Quer dizer, porque às vezes quando ele ficava mais... Eu ia pedir pra você reproduzir aqui um diálogo aqui que eu não... Não. Aliás, deixa eu pedir... É o máximo que eu sei fazer. Snarf. Que marcou, né? Quero até pedir desculpas ao dublador do Tigra da outra fase, que realmente eu não procurei saber quem era, mas eu tenho que saber para dar crédito a ele, que fez muito bem, inclusive. Deve estar dublando até hoje, porque é um belo dublador. Mas o que acontecia com o Tigra? O Tigra, por ser o arquiteto,
ele ser um tipo de professor, ensinar como agir, ele tinha aquela voz de: por favor, Thundercats, não vamos correr nesse momento, não é hora disso. É hora de pararmos para pensarmos uma estratégia e defendermos o olho de Tandera. Ó, É um negócio assim, entendeu? ó, rapaz, me senti um Thundercat agora. É um negócio mais pausado, mais assim, né? Como alguém que pensa no que vai falar. Era a cabeça pensante. Isso. Muito embora não fosse o chefe, mas era o gerente. Pronto. Isso, era o gerente. Era o gerente da equipe lá. Não era o CEO, mas era o diretor executivo. Exatamente. Muito bom, muito bom. E depois... Isso foi que ano? 83 eu dublei, foi de 83 a 85, Sim, acredito aí eu. foi nessa fase, inclusive, da Rádio Globo. Fase da Rádio Globo. E teve várias repetições na TV desses 2 anos. Ele passou de 85. Se não me engano, era Herbert Richards. Que funcionava lá na usina. Na usina, Isso. rapaz. Onde tinha uns estúdios, onde a TV Globo fazia novelas, seriados, porque a TV Globo não tinha o Projac. Usava os estúdios da Herbert Richards. Porque eu sou da Tijuca, estudei ali no Batista, que é ali perto da Santos Penha, e eu lembro que é na subida ali do Alto da Boa Vista. Hoje não existe mais, né? Não sei nem o que é hoje lá. Acho que é um condomínio agora. É um condomínio, provavelmente, mas lá era escrito em letras garrafais, Herbert Richards. E agradecer os meus professores de voz, porque o melhor da dublagem para um locutor, como eu fui e sou, né? Para se tornar um comunicador de verdade, né? É que lá a voz é um ingrediente, mas não é um principal e mais importante ingrediente, né? Você tem que saber como usar essa voz. E no primeiro dia meu, né? Entrei lá achando que ia ser o galã de todas as películas, né? Aí entrei no estúdio, Newton da Mata, na época não era meu sogro, meu futuro sogro. Mas não deixou de ser o galã, que conseguiu alguma coisa ali. Pois olha só. Newton da Mata, eu entro no estúdio e ele fala assim: vai dublar aquele menino de 15 anos ali, ó, voz na cabeça, tira o grave, 0 grave, que ele tem 15 anos. Você tinha grave com 15 anos, ele não tem, ele é um menino, tá? Ele acabou de perder a mãe, ele vai correr pro orelhão, tinha um telefone público, e comunicar isso ao pai dele. Grava. Aí passavam uns loops de 30 segundos. Você imagina. Primeiro dia de estúdio, me capou, né? Tirou minha voz, cortou, aí, meu Deus do céu, perdi a força aqui. E fui lá, claro que não fiz de prima, fiz na 3ª ou 4ª vez, mas consegui fazer totalmente traumatizado. Falei, meu Deus, vai ser isso, eu tô frito. Só pressão. Não, mas foi sucesso, mas foi absoluto, foi muito legal. E tenho que agradecer aos mestres, por quê? Porque você começa a saber que comunicar é a arte de emocionar. Sim. E para emocionar, você pode ter voz bonita, pode ter voz feia, pode ter voz grave, voz aguda, voz média, pode ser homem, mulher, menino, papagaio, qualquer coisa. Você tem que tocar o coração do outro. De que forma você toca o coração? Quando já fiz o Tigra, no seriado tem o Tigra velho, eu falando que nem o velhinho, né? Pois é, eu não sei mais o que fazer com essa nossa briga, estamos envelhecendo, Pantro. Então, aí já viram velho. E aquela galera, tinha uma outra galera que era meio azulada, que era quem sim, eram os inimigos. Mas aí você também dublava como se fosse o Tigra genérico. Não tinha uma outra galera, Márcio, que era... Não era meio azulada, era tipo a galera... Não, mas eu acho que é da 2ª temporada, né? Não sei. Eu acho que é da 2ª temporada. A primeira temporada ninguém ficava azul, não virava Smurf, não. Esse era o outro. Mas o legal disso tudo, como eu te falei, né, e repito, te acompanho há muito tempo, mas isso eu fui descobrir há muito pouco tempo que você fazia essa dublagem aí, porque me surpreendeu e muito, porque era um dos desenhos que eu mais me amarrava, era Caverna do Dragão, entendeu? Mais uma vez aqui entregando a idade, gostava do Caverna do Dragão também? Todos os desenhos de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera também. Tá vendo? Nossa, que saudade. Então aí você, Rádio Globo, que era aquele desejo que você tinha para poder ter aquele glamour, né, Pali? Tu tava então no creme de la creme. Aí, Deustino de novo. Estou eu num sábado, faço de 6 às 10 da manhã, Mário Márcio
que trabalhou comigo na Del Rey, pega às 10 da manhã, sai do estúdio, vem correndo o Luiz Lopes, contra a regra do Haroldo de Andrade, entra no estúdio da Globo FM e fala assim: Mário Márcio, vamos subir aqui, agora 11 horas tem 10h30, 11 horas, eu acho que é 10h30, começava 10h30. Tem o debate jovem do Haroldo de Andrade, é você, o Alberto Brizola, Mário Belisário, se eu não me engano, era esse o time. Temos que subir. Aí o Mário falou: posso não, estou no ar. Que a tabela de fim de semana, às vezes, mudava a gente de lugar. Entendi. Aí o Luiz Mamãe ficou da cor da branco, da cor cinza, assim. Aqui, da caneca. A cor da caneca, branco. Meu Deus. E agora? O Haroldo vai me matar. Ele falou: não, Barbosa tá aí. Mole pra ele, bicho. E pode deixar que não tem quem creia que ele não se saia bem. Aí o Luiz Mamãe virou pra mim: você quer fazer o debate do Haroldo? Lógico, meu amigo. Vamos lá. Estou subindo. Subi. Fiz esse debate jovem com temas polêmicos da época, com a visão jovem, que qual era o debate jovem? Você não podia ter mais de 30 anos. E 30 já começava a ficar velhinho. Uhum. Então fizemos o debate e tal, acabou o debate, eu sempre... O que eu faço quando acabo qualquer coisa de trabalho? Visito o Marcinho. Ou seja, vou até o técnico para saber, porque ele está ali o dia inteiro, faz com todo mundo, sabe como funciona, sabe como fazer direito. Vai te dar um feedback maravilhoso. Prime do Santos, prime, fui bem, foi legal, passei, ele falou: pô, foi ótimo e tal. Pô, o Haroldo não criticou, isso é porque tá bom e tal. Aí, de repente, o Haroldo estava em Guadalajara, Copa de 86 no México. O Haroldo chama no interno. Prime, fala, chefe. Quem que é esse menino que participou do debate hoje? O Mineirinho, amigo nosso, Barbosinha, da Globo FM. Ele que vai fazer minhas férias em janeiro. Que maneiro, cara. Rapaz, Deus só me faz essas coisas, só me dá sacode, né? Fala assim: olha, se prepare que pode ser cenário. Pá! Foi isso. Aí lá vou eu fazer todos os horários de folgas da Globo. Cara, então você sempre foi muito versátil, né, cara? Por mais que você não tenha atuado em futebol, tenho certeza absoluta que se um dia, né, porque ninguém sabe o dia de amanhã, decidir atuar ou participar, né? Até porque a gente vai falar do teu filhote aí que de repente deixa que tem representante da família. De repente ele pegou essa parte assim, né, para poder complementar a família ser completa, né? Isso. Ou seja, atuando em todos os segmentos da rádio. Não, filhão ama esporte, ama futebol, é a vida dele, e isso foi... Posso entregar quem é? Lógico. Meu filho é o Vegeta, para quem acompanha futebol, quem pode acompanha falar do canal Flamengo, dele aí. Tem o canal Vegeta, o Bruno Torelli, né? E o Torelli ele colocou de propósito para não ser o Bruno Barbosa, para ninguém saber que ele era meu filho. Então, eu também não sabia há pouco tempo. O Zico soube 3 meses depois que ele estava trabalhando com o Zico, que eu fui buscá-lo na casa do Zico. Ele: Zico, isso aqui é meu pai, Francisco Barbosa da Rádio Tupi, esse aqui é o Zico, pai. Aí ele virou pro Bruno: teu pai é o Barbosa, pô! Tu não me fala, rapaz! Então, aí me deu um abraço e tal, o Zico muito carinhoso. Mas o Bruno Torelli, o Vegeta, desde antes da faculdade até, se interessou por futebol. Ele roubava meus livros, que eu tenho, enciclopédia de seleção brasileira, de craques e tal. Ele roubava, não devolveu, nem quero que devolva, está em ótimas mãos, para estudar o futebol dos craques, futebol de Didi, não é futebol de Pelé, não, de Didi, de Pelé, de Garrincha, mais lá, entendeu? De Zico, de Leandro, dessas craques, com quem ele acabou se tornando amigo por lidar com eles, né? Sim, e ele rubro-negro, e você botafoguense, como é que foi essa... Não, é porque eu me separei da mãe dele, ele era menino ainda, né? Mas estava sempre com ele, só que ele arrumou um padrasto que era apaixonado pelo Flamengo, né? E começou a levar ele no Maracanã. Depois disso, ele começou a lidar com os meus amigos da Rádio Globo. E o Marcos Vinícius, o Mr. Bean, levou para o Maracanã
para ver o Flamengo jogar no meio da galera do Flamengo. Aí, bicho, Aí não tem mais volta. acabou, né? Desceu com ele, apresentou todo mundo, então... Mas ele é um cara genial, acompanha muito, pô. Ele também uma vez comentou num post nosso também, pô, fiquei super lisonjeado de algum episódio que agora eu não me lembro, né? Porque a gente também tem uma pegada muito esportiva aqui. Isso. E é muito bacana acompanhar ele lá com o Zico. Ele é um craque. Ele teve com o Zico, trabalhou no canal do Zico muito tempo. Ele tem uma tatu do Zico, não tem? Tem. Trabalhou com o Zico muito tempo, ainda vira e mexe, está fazendo um monte de coisas com o Zico. Depois trabalhou na Flá TV um tempo. E dentro dos planos dele, fazer o canal dele, o canal Vegeta, que se dedica a mostrar grandes momentos, particularmente do futebol brasileiro e especialmente do Flamengo. Então essa parte do esporte que você não atuou, está bem representada. A família está bem representada. Não precisa. Está bem representada. Muito bem. Então vamos dar seguimento à tua atuação na rádio. Você ficou na Rádio Globo, vamos lá. Fiz o programa do Haroldo, aí fiquei um tempo fazendo férias de todo mundo. Em um determinado momento, o Mário Luiz, que era diretor, deu tino de novo. Mário Luiz, diretor da Rádio Globo, me chama na sala dele e fala assim: Barbosinha. E o Mário tinha um cacuete, passava a mão no nariz assim, quando ele ficava nervoso. Ele falou: tem um problema, Giovanni quer sair do ar, porque ele quer se dedicar só à agência dele. E ele vai sair a qualquer momento, e eu quero ver se estico essa saída dele, dando tempo, folga para ele, para você fazer o factual do programa dele e ele gravar os quadros fixos. Ou seja, ele precisava estar comigo no ar um dia por semana, 2 só para gravar tudo, e o resto, simpatias, horóscopos. Isso que eu te pergunto. O que é o factual? Factual é o que acontece na hora. Reportagens, noticiário, chamada de trânsito, o factual. O que está rolando, o que está acontecendo. É o que está acontecendo no momento. E o que não é o horóscopo. Eu lembro, simpatia. Eu me lembro de uma época, essa época, como é Zora Ionara. Isso eu lembro. Simpatia com a Ade Fernandes, histórias da vida, isso tudo ele gravava para a semana inteira. E eu ficava conversando com a máquina, uma velha Ampex, que é a meninada da tecnologia. O Marcelo deve ter visto o Ampex já na vida. Você viu, já viu de tudo, rapaz. Mas hoje em dia não, só em museu, né? Ou em estúdios especializados em gravações desse tipo. Então eu ficava conversando com voltando, Mário Luiz me chama, Giovanni quer sair e eu não vou conseguir colocar alguém para dividir essa bola com ele, eu quero esticar com ele mais um tempo aqui, alguém que esteja no ar, porque só tem medalhões, e só tinha mesmo, era Haroldo de Andrade, Luiz de França, Edmo Zarif, Apolinho, ninguém ia ser escada de Giovanni dividir com o Giovanni, nada, que cada um era sua estrela com brilho próprio. Sim. Você topa fazer esse programa com ele dividindo? Eu falei, claro, imagina tendo um professor como o Giovanni. E nessa brincadeira ficamos 2 anos fazendo programas juntos. Aí já foi outro. Aí não foi um mestrado que eu já tive com todos os profissionais, foi um doutorado. Doutorado já foi. Pós-doc. Pós-doc. Porque, bicho, o Giovanni virou para mim assim, Barbosa, mesma coisa. Aí me remontou no teste da Rádio Cidade, né? Com o Ivan Romero. Barbosa, você já fez um monte de rádio no Rio, as melhores rádios, mais importantes do Rio, né? Agora você vai fazer Rádio Globo. Rádio Globo é outra coisa, velho. É outro patamar. Seria outro patamar, é outra história. Vamos lá, vamos fazer Rádio Globo. Falei, vamos lá. E é mesmo. Tanto é que, hoje em dia, esse formato da Rádio Globo, o Mário Luiz esteve até dirigindo a Tupi também durante um tempo, é o formato da Rádio Tupi, hoje em dia, né, que é o esqueleto mais, e a musculatura mais profunda. Que fazia sucesso na ocasião foi replicada hoje na Tupi, onde você está. E a Tupi fazia alguma coisa muito parecida, mas mais rasgado, mais popular. A Globo fazia um negócio muito popular, mas não se permitia alguns rasgos, não. Era tudo muito bonitinho.
E Barbosa, e dada essa sua versatilidade, você foi convidado em algum momento para atuar na TV? Eu fiz, mas você não tinha nascido, eu fiz noticiário na TVS. Agora você tinha até um garoto. Não, fiz noticiário na TVS, que virou SBT, você só pegou SBT. Fiz na TV Rio, que virou Record, vocês conhecem a Record. Fiz Sem Censura 1 ano e meio, como um dos... Não era o âncora, era um dos mediadores dos debates, junto do agora deputado federal Júlio Lopes, quem, meu Deus, um monte de craques com os quais eu aprendi a fazer esse negócio. Fiz alguns programas, fiz carnaval na TV Bandeirantes, fiz carnaval na TV Manchete. Isso aqui, carnaval é prova de fogo para qualquer um repórter, velho. Por quê? Porque você imagina, eu fazia clube, baile do Flamengo, baile do Monte Líbano, baile do Sírio-Libanês, baile do Hotel Nacional, baile gay no Hotel Nacional, baile da cidade. Estava eu lá, Monique Lafon, Paulo Silvino, Rogéria, aquele menino que... Desculpe, rapaz, você é um craque, é uma fera. Faz programa na madrugada, que entrava nos banheiros, nas transmissões de TV. Marcinho, como é o nome dele? Que entrava nos banheiros? Entrava no banheiro feminino. Ele é maluco, bicho. Isso, rapaz. Hoje ia dar um problema seríssimo, que faz programa na noite, que adora velocidade, que corre. Otávio Mesquita? Otávio Mesquita. Ele entrava no banheiro feminino? Entrava no banheiro feminino, cara. Isso, maluco. Ele virou Otávio Mesquita graças às transmissões de carnaval. Da Band. Rapaz. Eu não sei se ele fez Manchete. Manchete eu fiz, não sei, eu acho que ele não, ele fazia Band só. Mas aí, tudo era transmitido? Tudo era transmitido ao vivo. Ao vivo? Ou seja, você imagina você num lugar onde 89, 90 ou mais % do povo está calibrado, ou seja, motivado. Carnaval. Né? Carnaval. Pouca roupa. Quase nenhuma roupa. Ixi, Maria. E francos atiradores e francas atiradoras. Para tudo quanto é lado, né? Então, foi muito engraçado que, primeiro, era conseguir com a banda tocando numa altura absurda, você conseguiu ouvir mesmo de fone o seu companheiro passando a fala para você e o seu diretor te instruindo aqui, né? Ei, E, segundo lugar, não flagrar, como a gente tem uma histórica passagem da TV do câmera fechando na Prochasca, né? Fecha na Prochasca. Conhece essa história? Não, vou te contar. Por favor, conte. Marcinho conhece, mas o Marcinho vou contar pela risada aqui. Dele, vou contar. Então, aí eu me virando lá, fazia as transmissões e tal, e num dia desses, o mesmo diretor que me dirigiu na Manchete me dirigiu na Bandeirantes. E ele virou para mim, numa das reuniões da gente de trabalho: Barbosa, por que você só entrevista gente vestida? Falei: chefe, porque a única gente que chama atenção no carnaval é quem está fantasiado. Gente vestida, o senhor diz, é fantasiado, né? Porque tem uma história ali, por que você botou aquela fantasia, onde é que você arranjou, e porque é a única coisa que me chama atenção, o resto está todo mundo pelado, se pegando aqui, chefe. Ele falou: então tá bom, virou sua característica. Você só fala com gente vestida. O outro entra no banheiro. O outro entra no banheiro e tal. Fecha na Prochasca. Muita gente conhece essa história e outros não conhecem. Diretor pode ser esse também, né? De TV, acabando a transmissão, aí você tem um tempo, 30 segundos e tal, para correr os créditos e o cara encerrando aqui a transmissão. Você pode até procurar isso, né? Deve ter na internet, certamente. Mas vamos procurar isso loucamente. Não, vai ter que botar tarja, tá? Aí, só tem isso, senão... Não sei hoje em dia se vai ter que botar, mas eu acho que sim. Eu preciso ouvir primeiro também. Aí tá o cara assim... Tinha uma mesa, as mulheres subiam nas mesas para dançar, as mais bonitas, as mais fogosas, as mais bem dotadas, fogosas, né? Porque os de baixo permitiam que elas virassem destaque daquela mesa. Entendi. E uma dessas dançando, está fechando aqui, então por hoje é só a transmissão, voltaremos amanhã, mais o carnaval e tal, e começa a rodar títulos e o som de carnaval, e o câmera está aqui, aí, quem estava transmitindo? Cristina Prochasca. Encerrando a transmissão aqui. A atriz também, apresentadora Cristina Prochasca, se eu não me engano, ela. Aí
O diretor manda assim: atenção, tá rolando o título, fecha na Prochasca. Aí o cara olhou assim, a menina com a Prochasca de fora. Ele, vão, fecha na Prochasca. Quando mais o cara gritava, ele mais aproximava da Prochasca. É a Cristina Prochasca, apresentadora, não é? Mas esse nome deve ter pego, que até hoje o pessoal fala. Hoje, fala com o povo da velha guarda. A história do Fecha na Prochasca. Rapaz, acabou a transmissão fechada na Prochasca. E aí, mas então o diretor conseguiu mal ou bem o que ele queria. Isso, entrou pra história, né? E a Prochasca, sensacional. Muito bom. Então você deu essa passada, né, pela TV, marcante. Isso. Marcante. Muito. Mas continuou na rádio em paralelo? E qual é a tua preferência? Não, TV, rádio, naturalmente. Minha vida é rádio. Rádio, gosto muito de fazer TV. Gosto, me divirto muito. Não. Mas tem episódios assim de Prochasca na rádio, assim como tem na TV? Não, porque eu sou muito comportado, velho. Eu sou aquele cara que bota a ordem na bagunça. Todo mundo bagunçando, fala, gente, pô, para com a bagunça, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar. Eu sou chato. Entendeu? Embora faça uma comunicação leve, alegre até, mas... Isso que eu tô te falando. Não é porque você tá na minha frente, não, mas eu me lembro que nem era essa pegada divertida. Mas você lembra que eu era o cara que botava freio na galera? Gente, mas ao mesmo tempo isso tornava a coisa engraçada, porque se ficasse todo mundo zoando, não ia ter o contraponto, né? Não ia ter esse... Detalhe. Nada daquilo... Era combinado? Nada. Zero combinado. Pô. As coisas mais malucas e mais engraçadas, mais divertidas, porque todo quadro tinha uma produção, era uma folha, que dá 3 minutos, 2 minutos e meio. Só que o quadro durava 5. E ali discorria a respeito do que estava ali, mas não era um 6, roteiro. Não. Entendi. 7, 8. Quando durava demais 10, 12, eu falei, gente, 10 minutos de quadro ninguém aguenta, é muito chato. Aí eles mandavam outra piada, outra história. Porque eram sem parar de graça, né? Era. Muito legal. Poxa, sensacional. De brincadeiras. Então, você... Rádio Globo, vamos tentar chegar até a Rádio Tupi. Aí fiquei 10 anos na Rádio... Você é o monte sagrado, a gente vai ficar falando aqui 3 horas, não que seja ruim, muito pelo contrário, né? Mas... Fui até 99 na Globo, aí fechamos o nosso contrato, eles mudaram a proposta, não me coube mais ali, tive uma passagem na Tupi rápida, voltei para a Rádio Globo. Fiquei mais 2 anos na Globo, outra proposta da Globo que não me cabia, formato realmente que eu não ia conseguir fazer. É natural esse pessoal ficar indo lá. Hoje em dia né? O rádio esse tipo nosso, menos, mas é. Aí voltei para a Tupi. Agora estou na Tupi há um tempão, fazendo o mesmo tipo de rádio, graças ao Haroldo de Andrade, porque eu entrei na Tupi na primeira vez e na segunda para fazer debates na Tupi. E, Barbosa, antes da gente falar do teu programa atual, nessas áreas todas que você atuou, né, de música, né, do factual, enfim, aquela coisa toda que a gente está falando, o que você mais se identifica? Assim, cara, eu gosto de falar de problemas sociais da cidade e tal. O que você... Rapaz, eu gosto... Você pode aproveitar até o ensejo para falar do teu programa atual, né? Eu gosto do que eu faço no meu programa. O que eu faço no meu programa? Primeiro, o rádio tem um compromisso com a informação e com o serviço. Como assim? Você tem que informar para trazer conhecimento para a pessoa. E conhecimento é poder. Se você sabe como as coisas funcionam, por que elas funcionam, por que elas estão acontecendo, você sabe ler melhor o mundo e tirar melhor proveito das situações que você tiver. Entender o poder do rádio. Né? E com informação você ter o serviço. O que é? Você fala para o cara assim, olha, você precisa se vacinar, porque se você não se vacinar, você pode ficar doente. E para você se vacinar, você que é mais velho, do tétano, os postos de saúde você encontra na sua unidade de saúde, na clínica da família, procura lá. Então você soma uma coisa com a outra. Manifestação na Avenida Brasil. Manifestação por causa do aumento de salário dos funcionários da Fundação Getúlio Vargas, que nem é lá, enfim. Né? Da Fiocruz.
entendeu? Interrompe a pista da direita e tal, engarrafamento para você evitar, passa por dentro, vai lá pela maré, papapá, ele pega a linha amarela e tal. Ou seja, informação e serviço. Exatamente, informação e serviço. Né? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu sei que você tentou não, você conseguiu uma carreira política, ainda que não tenha sido efetivada. Sim. Você pode contar melhor aqui para o pessoal. O Delcino também, fui suplente, virei vereador em 2002, abri mão porque quando eu me candidatei, a Globo permitia que você tivesse um cargo público, e quando eu virei vereador, a Globo tinha mudado o estatuto da casa, não pode mais. E entre o rádio e a política, eu ia fazer política para ajudar o cidadão. Até eu aprender em 2 anos que eu era segundo suplente, o que era aquilo, ia acabar, eu não ia me reeleger, não ia estar no rádio, optei pelo rádio e ficar na Rádio Globo. E depois de 2014, de novo fiz essa loucura, para deputado federal, fiquei também para entrar e não entrei. Porque o cara que estava na minha frente não saiu. Mas aí é que tá, você falou que queria fazer a política para ajudar o cidadão, mas Isso. Você faz a rádio, de repente, de uma maneira até mais efetiva do que... Sim, faço política o tempo todo. E também ajuda o cidadão. Isso, a ideia é essa. Não é? Eu queria mais uma perna, mais um braço, mais um músculo, Mas entendeu? você está no lugar perfeito. Fala aí do teu programa. Meu programa é um programa de variedades que começa com uma boa notícia, que é uma coisa que eu já fiz na Globo há muito tempo e que eu estava querendo retomar há muito tempo, porque é muita má notícia, é muito problema, é muita... Ainda mais uma cidade como o Rio de Janeiro, uma megalópole como o Rio de Janeiro, tem muitos problemas, a começar pela segurança pública, pela violência que a gente enfrenta todos os dias. E para começar dando uma refrescada na história, a gente começa com o trânsito, falando com uma pesquisa do dia, que geralmente tem uma graça lá com a Manu Costa, que é a minha produtora, e depois a gente engata com uma boa notícia, sempre falando de um gesto individual ou coletivo que fazem a gente ter esperança de que isso tudo pode dar certo. Francisco Barbosa. 11h01, 11h01, para começar, Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, porque sua vida é comandada pelos seus pensamentos. Que vai dar certo. Então, depois dessa boa notícia, a gente entra não pode evitar agora na web, né? No site, isso que eu ia te falar. no site da hoje Tupi. o pessoal está acompanhando, né, freneticamente pela web, segunda a sexta, de 11 às 12. E sábado um pouquinho mais, né, de 10 às 12. A gente dá os destaques do site. Aí a gente coloca, porque tem essa transmissão. Todos os veículos hoje em dia, só dando uma paradinha, tem 3 coisas: imagem, som e texto. O jornal tem, a TV tem e o rádio tem. Então a gente transmite a maneira, não é televisão, é rádio na TV, a gente transmite o que acontece lá. Então, chamando os eventos do site, a gente coloca as imagens engraçadas, inusitadas, ou graves e sérias lá para servir de isca e de atração ao mesmo tempo. Isca para o site e atração do programa. Entendi. E o programa vai seguindo com prioridade para a reportagem. O que acontecer na hora você vai saber. A reportagem de Rua chama, com a parada para o destaque do esporte, que não fala necessariamente de futebol. A gente falou de futsal, né, que a nossa seleção brasileira nossa, fortíssima, está indo muito bem. Fala de vôlei, fala de basquete, enfim, com uma mulher falando, que é a Daniela Esperon, que já é uma característica nova, né, do esporte, ter uma voz feminina. Que é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Depois a gente entra com a economia, com uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com Felipe Melo, para explicar isso que é o grande pavor da gente, lidar com as nossas economias, né? Explicar de uma maneira bem fácil aquilo que é complexo. E o Felipe craque nisso. Ou seja, o programa Francisco Barbosa é completíssimo. Mas se eu te pedir para definir o teu programa, como é que você define? É um programa que pretende que você, ao sair dele, saia melhor do que entrou. E querendo voltar. Mais bem informado, mais crente de que as coisas podem dar certo, mais municiado para enfrentar o dia a dia com as informações e os serviços que eu dei ali. Que você saia do programa, poxa,
Que bom que eu aprendi isso hoje. Aprendendo pelo menos uma coisa. Eu aprendo todo dia, todo o tempo. Já cumpre a tua missão ali, né? E eu aprendo dentro do programa também. Enquanto o Lion do programa, né? O chefe. Isso. Não dá chicotada. Infelizmente, a gente está entrando na nossa reta final, esse papo maravilhoso, mas eu agora queria fechar né, com coisas que marcaram a minha adolescência, acredito que a adolescência de muita gente, e quem não acompanhava, eu vou tentar resgatar algum desses momentos. Né? Qual foi o momento mais marcante da tua carreira? 11 de setembro, Torres Gêmeas. Eu estava no ar quando houve o atentado, né? E eu me lembro que o meu diretor artístico à época, que agora está na Alemanha, o Ricardo Henrique, entrou com uma televisão, porque a gente não tinha televisão no estúdio. Vamos ter que acompanhar isso aqui agora, que já tinha saído no noticiário, porque o mundo vai mudar a partir de agora. Nem sabia se era acidente, o que Aí era. Bateu o segundo avião, e eu creio que era replay. Falei, não é replay, é um segundo avião que bateu, e é uma área onde não pode voar a nave daquele tamanho, a aeronave daquele tamanho. Aí, naquele dia, eu percebi que eu estava participando no ar e relatando aquilo para as pessoas da entrada do século XXI. Agora o mundo mudou. Né? E, infelizmente, pelas guerras que a gente tem agora e pela polarização que a gente tem no mundo, a gente viu que o mundo mudou mesmo e com muito mais faces do que aquele atentado terrível trouxe. Mas você lembra exatamente o que você estava falando na época? Você estava no ar, né? Então, eu estava no ar fazendo debate na Tupi, mas com 4 convidados. Sobre o que você se recorda? Não, nem me lembro. Mas, obviamente, uma coisa que não devia ter nada a ver. Nada a ver com isso. Você teve que... Desmonta. E eu vou dizer uma coisa, um dos prazeres, embora às vezes seja por questões trágicas, uma das felicidades que um comunicador pode ter é de poder desmontar o que ele fez para remontar a história do programa dele, a história da comunicação dele, para prestar um melhor serviço. Uma comunicação melhor, mais forte, mais oportuna, mais pertinente, mais importante. Então, na hora que você desmonta o programa, como eu desmontei o sequestro do Silvio Santos, também estava no ar. Estava no ar. Também estava no ar. Para as Torres Gêmeas, você para tudo para acompanhar um evento desses, você está fazendo a coisa certa e está entregando muito mais do que você pretendia entregar quando começou o programa. Entendi. Por mais que sejam situações delicadíssimas, mas é uma forma de você mostrar o teu trabalho ali também, de ter a frieza, né, de parar o que está fazendo e noticiar né, com maestria, como eu imagino que tenha sido na época. Eu não me recordo desse episódio, acompanhava já na época, mas não me recordo de ter te acompanhado ao vivo. Vou tentar resgatar isso aí também. Teve um apagão no Rio de Janeiro, não me recordo o ano, que apagou o Brasil. Que eu estava saindo da faculdade, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava chegando em casa. Eu tinha um programa... Mas aí não sabia se era acidente, ninguém ainda estava naquela dúvida. Apagou o Brasil, tudo breu total. Né? E eu tinha um programa da Globo que era de meio-dia às 3, que você acompanhava, e voltava de meia-noite às 3. Gravado, editado, mas voltava de meia-noite às 3. E o apagão foi no meio da noite e eu saí de casa num breu total, não tinha sinal de trânsito, não tinha nada, e saí do Recreio para a Glória para entrar no ar à meia-noite na segunda rodada do meu programa. Entendi. Também foi um evento muito doido, porque as pessoas só tinham rádio de pilha, era a única comunicação que existia. Então o rádio era a única presença informativa e de vida para além dos lares apagados do Brasil. Enchentes, como do começo de 88, né, que foi terrível. O Bruno Vegeta, eu tirei de casa no colo, porque a água entrou na minha casa na Tijuca, atravessa Zé Higino. A Tijuca botei ela na laje. Eu chamo de Veneza Carioca, né? E na época tinha o metrô em construção e tinha o canal do Maracanã, os dois enchiam. Agora tem uns bolsões lá, mas só que tem um piscinão lá. Mas ainda quando chove muito, ainda dá uma enchidinha. Mas a Praça da Bandeira você andava de navio ali. Quando chovia, né? Então são eventos peculiares, particulares, de exceção que marcam a vida da gente. Que marcam, ainda que sejam eventos tristes, enfim. Então vamos falar
falar de coisa boa, é a maior emoção. Maior emoção, o nascimento dos meus filhos, né? Nascimento dos filhos, né? É sempre... E todos nasceram, e eu trabalhando no rádio, saindo às 9 da manhã, do caso do Bruno, né? Desesperado para ir para a paternidade, para vê-lo, né? No caso da Priscila também, ainda estava na Globo de manhã, dos meus filhos, o Francisco Felipe Frederico, já na Tupi, mas a aflição de saber... Mas saber que está nascendo, sendo no ar, tendo que sair. Isso, para vê-los, muito bom. Muito legal. Mas é a maior emoção profissional, assim, aquele momento que você recebeu alguma informação que você teve que se conter para não, de repente, chorar, se emocionar, não conseguir engasgar, não conseguir passar a transmissão. Todas são, né? É difícil, tudo aquilo que emociona bate muito forte em você. E você tem que segurar, né? Tem que segurar. Não me lembro de uma em particular, não. Desastres, assassinatos, enfim, cada um, feminicídios, covardias. Então, na verdade, não tem uma específica. Tem certos temas que você tem que respirar fundo para poder transmitir de maneira... Infelizmente, muitos, todo o tempo. Cotidiano, né? E uma... Eu acho que essa aqui a gente já teve, né? Uma saia justa assim que você fala, pô, cara, esse dia aqui, porque vou te citar uma do teu colega, do Antônio Carlos, né? Sim. Que foi, cara, essa eu me divirto demais, essa até hoje. Tu sabe qual é essa, Marcinho? Do dia da Iemanjá. Pô, que isso virou meme, né? Que tá uma entrevista, eu não sei quem tava na rua entrevistando, era uma repórter, e que era dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, e o Antônio Carlos lá, né? Do estúdio, e a repórter na rua perguntando. Aí eu vou botar, porque eu não tenho nem coragem de falar isso no ar, mas perguntaram. Eu me lembro. Você sabe disso, do que eu tô falando, né? Pesquisa Nacional. Hoje é o dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, rainha do mar, né? Dia de festa no mar. No sincretismo religioso, Iemanjá é a Nossa Senhora dos Navegantes. Você é religioso? Você acredita que fazendo uma oferenda a Iemanjá vai receber uma graça? O que você pediria? Saúde, amor, dinheiro ou trabalho? Elisângela Salaroli ouvindo a população. Alô, Elisângela, vamos lá. Alô, meu amigo Antônio Carlos, nas ruas da cidade, todo mundo ouvindo o show do Antônio Carlos e querendo falar com a pesquisa. Encontrei aqui uma amiga, qual é o seu nome? Débora. E aí, Débora, você é religiosa? Sou. Você acredita que fazendo uma oferenda a Iemanjá vai receber uma graça? Você acredita que Iemanjá, e pedindo alguma coisa a Iemanjá, ela pode receber, te dar uma graça? Com certeza. O que você vai pedir? Muita mulher, mas que tenha a buceta bem raspadinha. Que isso, menina? Que isso? Cocota, ela é doida. Meu Deus. Que isso? Ela está descontrolada. Essa mulher é doida. Que isso? Tá falando no rádio? Tá certo. Valeu, Elisângela. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a Elisângela volta aí com o resultado da pesquisa. Foi entrevistada aqui, jogou no ventilador. Entrevistada que falou, isso aqui é da Praxaca, da Praxaca. Mais ou menos assim. Tem uma linha de... Você tem alguma coisa assim parecida com isso, cara? Eu tenho uma que foi muito engraçada, que estava na Globo com o próprio Paulinho Palácio na Operação Crack. Mas até os craques têm a sua pichotada um dia, né? E a única dele que eu me lembro foi essa. Mas a maneira como acabou foi muito boa, porque estava fechando o programa e para fechar o programa tinha Beleza Sem Segredo com Eva Rodrigues, que era um quadro curto. Como eu sempre gostei de começar com uma boa notícia e terminar com uma coisa boa, era para ensinar com produtos naturais como você cuida da sua saúde e fica mais bonito, né? E... abriu o quadro, agora Beleza Sem Saúde Sem Segredo, com Eva Rodrigues. E eu entro no ar e falo assim, é isso aí, vamos saber qual é a dica de hoje da Eva Rodrigues. Bom dia, Eva. E entra o Paulinho, na época era cartucheira. E o cartucho, ele gravava e picotava a conversa minha com a Eva, com bom dia, a dica e a despedida. E ele checava tudo para saber se estava bom o som, se estava ali naquele cartucho mesmo que ele tinha. E ele botou bom dia, botou a dica, mas não correu a despedida. Então eu falei assim,
Então, vamos à dica. Bom dia, Eva Rodrigues. Ela, tchau, Barbosa. Até a semana que vem. Um abraço. Maravilhosa dica. Falei, tá bom, Eva. Até a semana que vem. Falou um pouco, mas falou bonito. Não, nem floreei para não chamar a atenção. Tá bom, Eva. Até a semana que vem, se Deus quiser. E encerrei o programa. Mas foi assim, aquela coisa, sabe? Caraca, maluco. O ouvinte deve ter ouvido lá e falado assim, ela deu uma dica tão depressa que eu nem percebi. Mas foi e o Padre Marcelo Rossi, Padre Marcelo Rossi indo para a Rádio Globo para fazer um programa, né? Contratação do século, que era o cara que era aquela época que arrastava toda a audiência do Brasil. Erguei as mãos. Ele tinha a Rádio Globo e mais 100 repetidoras, e era o cara que mais vendia, o homem que mais vendia disso, só rivalizava com Xuxa. O Xuxa era o único rival em venda de disco do Padre Marcelo Rossi. E eu entrevistando o Padre Marcelo Rossi na Rádio Globo, na sua chegada, anfitrião. E o Padre Marcelo Rossi, bom dia, que bom que o senhor está aqui, vai fazer parte do nosso time. Posso chamá-lo de Marcelo? Ele, não. Eu sou padre, me formei na Alemanha, isso é uma reverência, e chamar de padre reverencia o pai, que é, a partir da Igreja Católica, o representante de Deus na Terra, e fez a explicação dele lá. Falei, então tá, Padre Marcelo Rossi, seja muito bem-vindo. Como é que vai ser o seu programa? Que você deixou numa sainha justíssima, mas eu não perco a linha. Mas é a graça do ao vivo também, né? Isso aí eu acho que deve mexer com a adrenalina. Sim, importante é você ter um pensa rápido, não revanchista. Exatamente. Não vingativo. Saiu ali tranquilo. Isso. Né? Não falou, então, pois não? Não, Padre Marcelo Rossi. Como é que vai ser essa estreia? Como é que vai ser o programa e tal? Pois é. Olha... Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso bate-papo. Muito obrigado, de verdade. Você não tem noção de como é que eu estou feliz de estar gravando, né? Encerrando a gravação com você, porque não sei como é que passaria pela minha cabeça. Eu sei que está passando um filme, né? Sim. Desde a época eu, moleque, no carro do meu pai, ouvindo o teu programa. Depois, um pouco mais velho, indo para a faculdade também, de carro, ouvindo o teu programa, me divertindo nessa época do Portuga. Enfim, a gente se encontrou aqui embaixo várias vezes. Isso. E eu estava esperando o melhor momento para te convidar. Quero agradecer também ao Vinicinho, né, que é da banca Two Brothers. Vinícius é que fez esse meio campo esse encontro aí. Aqui. Exatamente. Enfim, muito obrigado mesmo pela tua parceria. Imagina, disponha. Até porque somos vizinhos, né? Exatamente. Você está de um lado, eu estou do outro, e o Vinicinho no meio. Exatamente. Precisado segue o papo, fique à vontade. Pode se despedir da nossa rapaziada aí. Isso. Obrigado, gente. Prazer enorme. E me ouçam lá na Tupi, de 11 a meio-dia, de segunda a sexta, sábado de 10 a meio-dia. Se já ouvem, continuem ouvindo. É um prazer estar aqui, é uma felicidade falar do amor da minha vida, um dos amores para além da minha amada e dos meus filhos, que é o rádio. Com certeza. Muito obrigado, Francisco Barbosa. Obrigado a você. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, se inscrevam no canal e segue o papo!